Olá! Hoje a gente vai investigar uma coisa curiosa. Um tipo de assalto que não leva nosso dinheiro, mas que acontece dentro da nossa própria cabeça. É o que a gente pode chamar de assalto cognitivo. Sabe aquela situação clássica? A gente levanta com um propósito claro, caminha até a cozinha e pronto, deu branco. A intenção simplesmente some. E se esse pequeno lapso de memória, na verdade, estivesse sendo amplificado por um hábito que temos todos os dias? Para a gente entender o que está acontecendo, primeiro precisamos conhecer uma função bem específica do cérebro, aquela que nos permite planejar as coisas e depois agir. Essa função tem um nome: memória prospectiva. Pense nela como a lista de tarefas mental do nosso cérebro. Não é sobre lembrar do passado, não. É sobre lembrar de fazer algo no futuro. É ela que nos ajuda a pegar as chaves antes de sair de casa ou a lembrar de dar um recado importante para alguém. Ok, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Vamos passar por como lembramos do futuro, o que causa a tal sobrecarga, o que a ciência diz sobre isso, o papel das recompensas rápidas e, por fim, como podemos escolher nosso foco. Certo. Então, qual é a arma usada nesse tal assalto cognitivo? A resposta é simples: a interrupção constante. Imagina que a nossa atenção de curto prazo é como uma mesinha de trabalho bem pequena. Cada vídeo, cada post, cada notificação coloca um item novo nessa mesa. Quando esse fluxo de coisas novas é rápido demais, as tarefas que já estavam lá, tipo lembrar de mandar aquele e-mail, são simplesmente empurradas para fora. O neurocientista Fabiano de Abreu Agrella usa uma palavra-chave aqui: passividade. Esse tipo de consumo rápido não desafia nosso cérebro. Ele acaba se tornando só um receptor passivo, sabe? E não um processador ativo. E isso é bem crítico, especialmente para o desenvolvimento cerebral. Mas ok, isso é só uma teoria, ou será que existem dados concretos para comprovar? Bom, vamos agora dar uma olhada nas evidências de um estudo científico bem revelador. Então, os pesquisadores montaram um experimento bem inteligente. Eles deram às participantes uma tarefa de memória para ser feita no futuro. Depois, dividiram as pessoas em 4 grupos. Um grupo só descansou, os outros 3 passaram 10 minutos em redes sociais diferentes. E aí, todo mundo voltou para a tarefa original. A tarefa é até que simples. Decidir se uma sequência de letras era uma palavra de verdade ou não. Mas, no meio disso, tinha o teste da memória prospectiva. Se aparecer uma palavra que é uma cor, aperte esta outra tecla. O ponto-chave era lembrar dessa intenção enquanto o cérebro estava focado em outra coisa. E os resultados são impressionantes. Dá uma olhada nesse gráfico. O pessoal que descansou, que usou o Twitter e até o do YouTube, todo mundo manteve uma precisão bem alta, acima de 90%. Eles lembraram de fazer a tarefa, mas olha só a queda drástica do grupo que usou o TikTok. É um abismo. 49%. Vamos ser bem claros sobre o que esse número significa. Ter uma precisão de 49% é praticamente a mesma coisa que chutar, que adivinhar aleatoriamente. A capacidade de lembrar foi quase que eliminada, depois de só 10 minutos de vídeos curtos. E o prejuízo foi ainda mais fundo. Essa tabela mostra que não foi só uma questão de errar a resposta. A qualidade do próprio processo de decisão desmoronou. Depois da pausa com o TikTok, as decisões ficaram mais lentas para começar, mais incertas e, no fundo, aleatórias. Basicamente como jogar uma moeda para cima. Tá, então qual é o mecanismo por trás de um efeito tão potente assim? A resposta, ao que tudo indica, está na neuroquímica do nosso cérebro e no próprio design dessas plataformas. Os vídeos curtos funcionam com base em recompensas imediatas. Cada vídeo novo é uma pequena descarga de dopamina. É um consumo passivo com mudanças de contexto que acontecem numa velocidade absurda. E isso é o exato oposto do que a gente precisa para tarefas de foco profundo, que exigem engajamento ativo e um contexto que se mantém por mais tempo para uma recompensa que só vem depois. Esse ciclo de recompensa é tão eficaz que pode criar um efeito parecido com o vício. O cérebro começa a querer o próximo estímulo rápido, o que torna cada vez mais difícil voltar para tarefas que exigem paciência e uma memória mais sustentada. Diante de tudo isso, a questão é: e agora? O que fazer? A resposta não é sair demonizando a tecnologia,
mas sim desenvolver a consciência de como a usamos. E esse ponto aqui é fundamental. Os participantes de todos os grupos se sentiram igualmente engajados. Então a culpa não é da falta de força de vontade. O problema está no design. A combinação de vídeos curtíssimos com a troca super rápida de contexto é o que parece causar o prejuízo cognitivo. Como a doutora Grella diz, a chave está no uso consciente. Entender como essas ferramentas nos afetam já nos dá o poder de tomar decisões mais inteligentes sobre quando e como a gente quer interagir com elas. E esse é o principal aprendizado de tudo isso. O simples fato de saber que um feed de vídeos curtos pode apagar nossa lista de tarefas mental já é uma ferramenta poderosa. Permite que a gente faça uma pausa e se pergunte: é isso que eu quero para o meu cérebro agora? Então, a questão final não é se a tecnologia é boa ou ruim, é sobre como a gente interage com ela. Saber que o formato do conteúdo importa tanto quanto o conteúdo em si nos devolve o poder de escolha. E essa escolha define o que a gente lembra e, claro, o que a gente esquece.